Olá, amigos! Este é mais um vídeo sobre interpretação bíblica. De acordo com Atos capítulo 17, no verso 24, Paulo diz que Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Algumas pessoas não fazem uma interpretação correta do texto, e com isso faz com que eles não vão à igreja, ao templo, porque Deus não habita lá. Ah, se Deus não habita, eu não vou para aquele lugar. Vamos fazer uma interpretação correta do texto. Primeiramente, temos que ver que Paulo estava numa cidade pagã, que era Atenas. No capítulo 17, no verso 16, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Percebemos aqui que Paulo ele estava revoltado com a quantidade de idolatria que existia naquele local. Enquanto Paulo falava aos atenienses, ele diz assim no verso 23. Porque, passando e observando os objetos de vossos cultos, ou seja, a adoração dentro do templo, encontrei também um altar, no qual está escrito, ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E finalmente, no verso 24, Paulo fala assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. O que Paulo quis realmente dizer a respeito disso? Agora vem a interpretação. Paulo chega na cidade de Atena, olha dentro do santuário, dentro do templo, e vê a quantidade de deuses que existem lá dentro. A quantidade de objetos de adoração. E vê um altar que representava ao Deus desconhecido, ao Deus de Israel. Então Paulo fala para eles, mais ou menos nessas palavras: Meus amigos, o meu Deus, ele não se limita em quatro paredes. Ele não precisa de uma estátua, de um objeto de adoração para estar presente no local. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há, ele habita em todos os lugares, não está destinado apenas a um local. Ele não fica preso dentro do templo, assim como os deuses pagãos dos atenienses. Vamos ver alguns textos que mostram que Deus ele habita dentro do templo, além de habitar no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. O primeiro texto que vamos analisar é Êxodo, capítulo 25, no verso 8, que fala assim: Deus falou, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Aqui o Deus mandou Moisés construir um santuário para que ele possa habitar no meio dos seres humanos, dos seus filhos. Davi, ele tinha muita alegria quando se encontrava no santuário de Deus. Podemos ver isso no capítulo 122 de Salmos, no verso 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos analisar alguns textos do Novo Testamento em que Jesus disse que o templo é a casa de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no verso 48 e 49, diz assim: Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhe respondeu, Jesus, no caso: Por que me procuráveis? Não sabeis que cumpria estar eu na casa de meu pai? Aqui Jesus fez uma comparação ao templo de Herodes, o templo que Herodes construiu no lugar do templo de Salomão. Jesus comparou com a casa de meu pai, ou seja, a casa de Deus. Vamos estudar mais alguns textos do Evangelho de Lucas, que é Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou Jesus num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, ele levantou para ler. Quando a Bíblia fala que Jesus ia aos sábados na sinagoga, porque era o seu costume, era hábito de Jesus ir todos os sábados ao templo, à sinagoga. Vamos confirmar isso em Lucas capítulo 19, no verso 47, que diz assim: Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Aqui diz claramente que Jesus ia diariamente ao templo. E indo para o Evangelho de Mateus, no capítulo 21,
no verso 12 e 13, diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformeis em covil de salteadores. Aqui para mim é um texto muito importante que Jesus mais uma vez compara o templo construído por Herodes como a casa, o santuário de Deus onde Deus habita. É tão santo que Jesus expulsou todos os que vendiam e compravam naquele local. Para concluir o estudo de hoje, leremos Hebreus capítulo 10, verso 24 até o verso 25, que diz assim: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus nos revela nesse texto que quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, devemos nos confortar e consolar uns aos outros. Devemos ter em mente que quando falamos que Deus ele não habita em alguns locais, nós estamos dizendo e rebaixando o atributo de Deus, que ele não é onipresente. Não é que Deus não está comigo em algum local, é que eu não estou com Deus. Davi falou que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Deus ele nunca nos abandona. Com este concluímos nosso estudo de hoje. Como diz Judas, no verso 20 a 21, fala assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Fique na paz e te vejo no próximo vídeo.